bem com vocês? Um dia ainda vou fazer um vídeo enquadrando a janela do meu quarto, para que vocês possam ver a maneira como eu vejo o mar da minha janela. Sempre que eu me sento para escrever algum material para os meus vídeos, eu me sento assim, do alto da janela, de frente para o mar. E aquela brisa, aquele ventinho gostoso vem varrendo desde o horizonte lá no fundo. Então eu fico pensando no mar, nas viagens, de vez em quando tem um navio ali na costa, mas também poderia ser um parque e as viagens diárias que as pessoas fazem dentro do seu terreno. Um parque, uma menina chorando, uma boneca perdida. Essa é a equação resolvida pelo Franz Kafka. Já falei para vocês desse livro aqui, Kafka e a Boneca Viajante. No vídeo sobre as minhas comprinhas, eu vou deixar o link aqui em cima, nos cartões. Então nesse vídeo eu falo um pouquinho que eu queria muito ler esse livro há bastante tempo. Sobretudo porque essas cartas do Kafka nunca foram achadas. Então isso dá ensejo para que o escritor desse romance, dessa reconstrução, desse romance histórico praticamente, dá ensejo para que ele crie, para que ele releia o homem que o Kafka foi. Vamos então acompanhar um pouquinho dessa história aqui no canal? Alguém que cria universos possíveis com a sua escrita, ao final de sua breve vida de funcionário de uma companhia de seguros, sua vida de tuberculoso, em meados dos anos de 1920. Num determinado dia, num parque, no Parque Steiglitz, em Berlim, esse homem faz a transição do domínio da escrita para a realidade. Ele se ancora na realidade na medida em que ele se deixa tomar por um evento do cotidiano. O homem convoca o escritor ou é o escritor que convoca o homem? A pena do Kafka, então, nesse dia vai ferir a realidade e dar um desfecho inesperado para uma história um tanto quanto corriqueira. Quantas meninas não perderam as suas bonecas em inúmeros parques espalhados pelo mundo? Quem nunca perdeu uma boneca? Mesmo que tenha sido de forma temporária e a tenha reencontrado depois. Mas essa menininha, essa que tem uma dor tão lancinante que lateja dentro da cabeça do Kafka, essa menininha vai ter uma espécie de cura, de bálsamo para a dor da perda da boneca. Elsie estava nesse Parque Steiglitz, em Berlim, e ela esquece ou simplesmente deixa a bonequinha num banco. Essa boneca é a Brígida. Ela deixa a Brígida num banco e vai então brincar com outras crianças. Quando ela volta, a boneca não está mais lá. O que aconteceu com ela? Então a Elsie começa a chorar. E é nesse momento que a vida de um escritor e de uma menina se cruzam. O Kafka está passeando naquele parque, onde ele sempre passeia todos os dias naquela determinada hora. Fazia um ano que ele estava aposentado por conta de sua doença, descoberta 6 anos antes, ou seja, em 1917, no final da Primeira Guerra Mundial. Então, naquele momento, o Kafka escuta o ruído do choro da menina. E é um ruído diferente, é um ruído que perturba, como se fosse uma batida seca na porta e dilacera todos os ruídos que se ouviam naquele momento. O ruído das crianças brincando, dos risos, dos casais, dos bebês. É um ruído que fura aquela realidade comum, opaca. Então ele percebe que tem uma menininha chorando sentada no banco. Ele vai até lá e ele diz: "Por que você está chorando?" E ela diz: "Eu perdi a minha boneca." A conversa começa a se desdobrar com a timidez do Kafka e também com a timidez da menina. Imagina, um homem sozinho se aproximando de uma menina num parque. O que as pessoas iriam pensar? Será que tinha alguém ao redor observando? Mas o Kafka consegue, então,
vencer essas resistências, sobretudo porque ele não tinha filhos, não sabia como se aproximar de uma criança. E descobre que a boneca Brígida foi perdida. Naquele momento, algo, não sei se é do escritor, se é do homem, é convocado pela dor daquela menina. E até o autor, o Rohr de Sierra, diz por que a dor infantil é tão forte? Por que isso toca tanto o Kafka? Então a saída que o Kafka encontra é dizer a Else que Brígida, a boneca, ela viajou para conhecer o mundo. Assim como as pessoas que crescem e se casam, a Brígida é uma boneca que também precisava se emancipar. Mas ela não vai voltar, diz a Else. Não, ela não vai voltar, mas ela vai escrever para você cartas. Cartas? Sim, cartas, diz o Kafka. Eu sou um carteiro de bonecas e a Brígida me mandou uma carta para você. Mas por que o senhor não trouxe? Bom, o meu horário aqui já terminou. E amanhã, então, eu trago a carta da Brígida. A menina ficou super contente, um tanto quanto desconfiada, ainda chorosa pela perda da boneca, um misto de todos esses sentimentos, e então ficou combinado que eles se encontrariam na manhã seguinte. O Kafka voltou para casa, nessa época ele morava com a Dora Diamante, ou Dora Diamant, subiu as escadas e no caminho ele tocou a campainha da sua vizinha e pediu para examinar uma das bonecas da filha dela. E a mulher achou um tanto quanto estranho, mas deixou que ele examinasse uma boneca bem velhinha. Certamente não era a melhor boneca da filha, mas o Kafka examinou porque ele queria saber como era a boneca. Ele nem sabia como era a Brígida, a boneca da Else. Ele não sabia exatamente como escrever uma carta, como deixar transparecer a menina que era uma boneca que escrevia, que era uma boneca que iria experienciar todas aquelas emoções, todas aquelas vivências pelo mundo afora. Como ele, um escritor de livros como O Processo, A Metamorfose, como ele faria para escrever usando o eu de uma boneca? Então ele sobe até a casa dele, se senta no escritório e então começa a escrever a carta em que ele é Brígida e se dirige a Else. Essas cartas, então, vão tomando fôlego até que o Kafka encontre essa veia em que está lá a vozinha da Brígida, aquela voz com a qual ele consegue se comunicar com a Else. O objetivo dele vai ser acalmar o sofrimento da menina, fazer com que aquela perda gere um crescimento, um amadurecimento. A perda da boneca é também a perda da ingenuidade. São perdas que o tempo traz e que o amadurecimento, tanto da boneca quanto da menina, vão dando lugar. O Kafka, então, escreve durante 3 semanas cartas da Brígida para a Else. Um dia ela está na Tanzânia, um dia ela está em Paris, um dia em Londres. A cada dia a boneca está em um lugar diferente. Ela viaja de trem, viaja de avião, viaja nos meios mais impossíveis, mais não ortodoxos para uma boneca e sobretudo para uma pessoa. Mas a menina nunca põe em dúvida a veracidade dessa história, a veracidade das aventuras da Brígida. Numa das últimas cartas, a Brígida diz que ela se apaixona por um homem, por um aventureiro, durante uma savana na África. Esse é o momento, esse é o acontecimento da carta, e na imaginação da menina, enquanto Kafka lê as cartas para ela, esse é o acontecimento, então, que vai dar o início para o desfecho dessa história. Vocês já devem conhecer essa história, talvez já tenham ouvido falar. O livro ele é bastante fiel ao que aconteceu, ele é bastante fiel ao pouco que se sabe. É um livro bem enxuto, mas ao mesmo tempo é um livro que permite muitas possibilidades, que permite muitas viagens, e cada dia, cada carta é uma imagem diferente, é um sentimento diferente. É a menina crescendo,
É a boneca indo embora, deixando de ser a boneca perdida e se tornando uma boneca que encontrou o próprio destino. E também é a possibilidade da menina, da Elsie, encontrar o seu próprio destino e encontrar outras bonecas. Então, o final eu não vou contar aqui, mas eu queria então convocar vocês a lerem o livro, a se informar um pouco a respeito. É um livro muito interessante, é uma história muito bonitinha. Eu confesso que eu já tô lendo pela segunda vez, eu li nesses últimos dias, li bem rápido, tô lendo pela segunda vez para ver se eu consigo depreender alguma coisa de mais valiosa dessa leitura. Então por hoje é só, obrigada pela audiência, por favor se inscrevam aqui no canal, compartilhem os vídeos, curtam e muito obrigada!